Ora bem, passaram os 5 minutos de tolerância e, portanto, nós vamos começar. Antes de mais, agradecendo a todas e a todos a vossa presença neste webinar, que é uma organização conjunta da coordenação do curso de Direito e do Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Europeia. Agradecer às pessoas que estão connosco hoje, sendo da Universidade ou de fora dela, e em particular à professora Sara Falcão Casaca, nossa convidada e oradora especial, ao professor Eduardo Vera Cruz, que é o coordenador do curso de Direito e que verdadeiramente é o impulsionador de todas estas coisas, à Francisca Indi, que representa aqui o Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Europeia, e ao Michel Pereira, nosso aluno do primeiro ano. O tema escolhido pelo Núcleo de Estudantes de Direito para este webinar não podia ser mais atual. O mundo inteiro está neste momento a discutir quais são os impactos da pandemia em diversos setores das nossas vidas. Esse impacto é já muito evidente, muito óbvio, infelizmente, e mais estudado na saúde física, desde logo, mas também na saúde mental, no comportamento das pessoas, na nossa qualidade de vida, na modificação das nossas prioridades e na nossa liberdade, de uma forma muito sensível. Aquilo que hoje se escolhe aqui como tema de debate é a possibilidade de um outro impacto, um impacto sobre as desigualdades pré-existentes entre mulheres e homens no trabalho. Sobre este assunto, ainda há muito para estudar e ainda ontem foram conhecidas as primeiras linhas de um estudo que só será completamente conhecido no verão, mas uma das investigadoras que o produziu para o Instituto Europeu da Igualdade de Género. Alguém tem o microfone ligado e eu pedia-lhe que o desligasse, por favor. Obrigada. Dizia eu que uma das investigadoras do estudo, que foi ontem parcialmente divulgado e que foi realizado pelo Instituto Europeu pela Igualdade de Género, dizia precisamente que é um grande desafio produzir conhecimento científico sobre uma crise que ainda está a acontecer. E, portanto, há muito para estudar sobre este tema, mas há já algumas pistas, há algumas informações e há também um adquirido sobre estes temas que nos permite ir começando a perceber o que vai acontecer no mercado de trabalho e qual é o impacto que muito provavelmente se vai confirmar com os estudos que estão em curso daqui a algum tempo, quando estiverem terminados, relativamente ao impacto no mercado de trabalho desta pandemia que dura já há um ano e que não tem ainda fim à vista. Sobre este tema, temos entre nós, para nos ajudar a perceber e para nos ensinar verdadeiramente, a professora Sara Falcão Casaca, cuja apresentação eu vou fazer muito brevemente, porque o currículo da professora Sara é muito vasto, muito extenso, e só é possível mesmo sintetizá-lo aqui. Eu diria que a professora Sara Falcão Casaca é professora associada com agregação do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é investigadora integrada do Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações, coordena atualmente o projeto Women on Boards, foi presidente da SIG, da Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e Igualdade de Género, e integra o seu grupo técnico ou científico, é atualmente vice-presidente do Conselho Económico e Social, estuda e publica intensamente e há vários anos sobre temas da sociologia do trabalho, das relações de género, incidindo em particular nas questões relacionadas com a flexibilidade no emprego, com o tempo de trabalho e com as questões da igualdade. Professora Sara, muito obrigada pela sua participação. É sua a palavra neste webinar. Muito obrigada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito boa tarde, senhoras professoras, senhores professores, caríssimas e caríssimos alunos, a esta assistência tão empenhada aqui hoje também presente. Queria começar, obviamente, por saudar
a coordenação do curso de Direito da Universidade Europeia e o núcleo de estudantes por esta iniciativa, como já foi referido, uma iniciativa que pretende evocar o Dia Internacional das Mulheres, mas tendo escolhido um tema que de facto é um tema incontornável, o tema da pandemia, de uma pandemia cujos efeitos sociais e económicos, como também acabou de ser dito, ainda não conseguimos estimar com todo o rigor, até porque a pandemia ainda está, ainda não terminou e há muitas incertezas exatamente em torno da mesma, mas é de facto um tema muito pertinente e a questão exatamente que escolheram para este evento, que tem a ver em que medida é que a pandemia vem agravar as desigualdades entre mulheres e homens. Portanto, o meu reconhecimento e também os meus agradecimentos ao Sr. Professor Eduardo Vera Cruz, à Sra. Professora Teresa Moraes, que me convidou diretamente para este evento, e queria também aproveitar o momento para lhe reconhecer todo o empenhamento na área de igualdade entre mulheres e homens nas diversas funções exercidas e atuais, seja no plano político, seja no plano cívico, seja enquanto docente, estando certa de que em muito marcará a formação das suas alunas e dos seus alunos pela centralidade que confere aos temas dos direitos humanos, da qual obviamente a questão da efetividade da igualdade entre mulheres e homens é absolutamente central. Portanto, estimadas e estimados alunos, que privilégio, que privilégio vosso. Sei também, quero dirigir-me agora à vós, que não é a primeira iniciativa, que estão bastante motivadas para estes temas, também não será a última iniciativa, certamente. Estas reflexões, este trabalho em conjunto faz parte, obviamente, da vossa formação, é muito importante e estou convicta de que em muito influenciará futuramente a vossa vida profissional. E não faltarão domínios onde podem fazer a diferença. Portanto, muito obrigada, é um gosto estar convosco, associar-me a esta iniciativa, mas preciso de fazer um disclaimer, uma nota prévia. De facto, eu neste momento não tenho investigação a decorrer especificamente sobre o impacto da pandemia, aos seus efeitos socioeconómicos, mas o que vou partilhar convosco e de forma bastante leve, ligeira, porque o objetivo é que possamos refletir em conjunto, é o conhecimento sobre a situação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho e, de facto, aquilo que nós já podemos antecipar que pode, no fundo, agravar as desigualdades, as vulnerabilidades pré-existentes, neste caso, as vulnerabilidades sociais e económicas das mulheres. Se me permitirem, eu vou partilhar apenas alguns diapositivos para falar exatamente da situação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho e suscitar então essa reflexão depois mais focada na pandemia. Vou aqui partilhar. Penso que estão neste momento a visualizar, certo? Muito bem. O primeiro diapositivo que eu gostaria de vos mostrar é este. Nós ainda não temos dados para 2020 do Eurostat. Ontem portanto, já foi referido, foi lançado um estudo cujas conclusões finais serão certamente muito importantes e que estará concluído em junho. Mas havia algo muito animador, diria eu, a partir deste indicador, que é o indicador da taxa de emprego, para 2019. É que, como podem verificar, a taxa de emprego das mulheres aproximava-se dos 68% em Portugal. Nunca a taxa de emprego das mulheres foi tão elevada. E, portanto, este indicador, não sendo o único, há outros indicadores relativamente aos quais Portugal não se compara tão bem com os outros países da União Europeia, mas este indicador dá-nos conta, como podem ver, que Portugal
está muito mais próximo, e aliás tem sido algo consistente ao longo dos últimos anos, está mais próximo, por exemplo, dos países nórdicos e do país que está em primeiro lugar no caso do emprego das mulheres, que é a Suécia, está muito mais próximo e tem estado mais próximo dos países nórdicos do que dos países da designada Europa do Sul. Como podem ver, a taxa de emprego das mulheres em Espanha, na Itália, na Grécia, é, portanto, bastante mais baixa. Ora, este indicador é um indicador que, e agora fazendo a ponte exatamente com o contexto presente, é um indicador que nós tememos que recue. A independência económica das mulheres, e isto obviamente penso que será consensual, é muito importante. Este é um dos indicadores que permite aferir de facto essa independência económica, a taxa de emprego, uma vez que a partir do emprego e da remuneração que o emprego ofere, as mulheres podem também ter mais autonomia, autonomia simbólica e de facto a possibilidade de conduzir livremente a vida e de tomar decisões em conformidade com essa liberdade, com essa autonomia, depende bastante da remuneração desta independência económica. Portanto, este é, de facto, um indicador que, portanto, receamos que venha a inverter-se, ou melhor, a declinar, a taxa de emprego venha a recuar novamente. Aqui temos só para Portugal, por exemplo, aqui um horizonte temporal quase de 20 anos e que permite exatamente verificarmos, aqui é a taxa de emprego das mulheres a azul e a taxa de emprego dos homens a vermelho. Embaixo, na linha verde, têm o diferencial na taxa de emprego entre as mulheres e os homens. Em Portugal tem vindo sempre a diminuir. Nos anos da crise anterior, em que houve um período bastante de crise muito acentuada do ponto de vista laboral, como podem ver, 2012, 2013, houve ali anos em que a taxa de emprego das mulheres desceu abaixo da referência dos 60%, e depois a recuperação, sobretudo a partir de 2015, sabendo que em Portugal a taxa de emprego das mulheres e dos homens tem vindo a aproximar-se. No entanto, gostaria de chamar a atenção para algo aqui ainda pouco perceptível, mas já ligeiramente, que é de 2008 para 2019, 2018 para 2019, a taxa, o gap, o diferencial entre a taxa de emprego dos homens e das mulheres aumentou ligeiramente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em todas as crises, depois no momento de recuperação económica e de recuperação laboral, o emprego dos homens tende a recuperar mais rapidamente que o emprego das mulheres. Esta é uma tendência cíclica e que tem muito a ver com o facto de o emprego das mulheres está particularmente concentrado num número restrito de ramos de atividade e de profissões, enquanto o emprego dos homens, embora haja segregação de facto horizontal, os homens também estão mais nos setores de atividade, mas o seu emprego está mais distribuído pela estrutura de profissões. Portanto, após uma crise, a recuperação é relativamente mais fácil comparativamente com as mulheres. Portanto, isto também é uma pista para o que pode acontecer no futuro e, obviamente, que remete para a necessidade de políticas de medida pública que tenham em atenção esta especificidade. Eu vou passar aqui este quadro muito rapidamente, só para dizer que em Portugal a taxa de emprego não é só muito elevada, como as mulheres trabalham sobretudo a tempo inteiro. Portanto, a percentagem de mulheres a tempo parcial e de homens, não é? É muito baixa em Portugal, comparativamente com os outros países. Portanto, nós podemos dizer que temos praticamente 90% das mulheres em Portugal, ou tínhamos, a trabalhar a tempo inteiro, e, portanto, este é outro traço muito importante da situação em Portugal. E sobre este enquadramento, algo também muito importante e que é muito distintivo
da sociedade portuguesa. É um dos indicadores mais singulares acerca da situação das mulheres no mercado de trabalho em Portugal. É a taxa de emprego de mulheres que têm entre 20 e 49 anos, mas têm crianças pequenas. Como podem ver, em toda a União Europeia, e aqui os dados ainda eram para a União Europeia, portanto composta por 28 países, como podem ver, e praticamente aqui em execo com a Eslovénia, depois da Suécia, sobretudo, Portugal é o segundo país com a taxa de emprego de mulheres mães mais elevada. Isto também nos diz muito sobre o efeito da pandemia e as consequências que, por exemplo, a crise tem na organização do trabalho profissional e do trabalho doméstico e do cuidado, designadamente no caso das mulheres. Portanto, este indicador é um indicador também bastante relevante, não sei se tinham conhecimento do mesmo, depois me dirão. Na Europa, como podem verificar, aqui é a diferença entre as mulheres quando não têm crianças, quando não são mães e quando são mães. E o que podem verificar é que todos os países da União Europeia, praticamente, à exceção dos que estão aqui a vermelho, um número muito residual, o que acontece é que com a maternidade, desculpem, eu andei para a frente sem querer, com a maternidade as mulheres desvinculam-se do mercado de trabalho. Há um diferencial bastante expressivo em vários países, inclusivamente aqui logo na Alemanha, que é induzido pelo efeito da maternidade. Ora, Portugal está entre os países em que o emprego, a taxa de emprego é mais elevada no caso das mulheres mães do que das mulheres que não são mães. Portanto, este é um enquadramento que me parece muito interessante para a nossa reflexão na sessão de hoje. E este gráfico, que eu sei que é um pouco confuso, mas eu vou só chamar aqui a atenção para uma coisa. Foquem-se aqui em Portugal. Para já, o que é que nós sabemos? Que em todos os países da União Europeia a taxa de emprego é maior, é mais elevada nos homens do que nas mulheres quando são mães e pais, mas Portugal tem, é esta linha a verde, a menor diferença entre a taxa de emprego das mulheres e dos homens. Portanto, este é um dado particularmente interessante. Aqui tem a ver já com a fraca qualidade de emprego. Quando olhamos para a percentagem de trabalhadoras com contratos temporários, é o terceiro país com maior incidência de contratos temporários. Este indicador indicia que numa situação de crise laboral as mulheres ficam particularmente vulneráveis, porque estes contratos não são renovados, muitas vezes, e já vou falar exatamente sobre esta situação. E agora, reparem como as mulheres podemos, com uma boa dose de certeza, poder antecipar que, de facto, a crise está a atingir de forma muito particular as mulheres, uma vez que a economia ela é sexualmente segregada, ela não é indiferente ao género. Nós temos as mulheres em setores de atividade e em profissões que, ora, neste momento, são profissões de primeira linha no combate à pandemia, com tudo o que isso implica, falando, por exemplo, de profissionais de saúde, da área do cuidado, de atividades de saúde social e humana, que há um ano que veem a sua carga de trabalho profissional aumentar, portanto, com uma grande exigência profissional, técnica, até física, mas também profissões de grande desgaste neste momento psicológico e do ponto de vista emocional, com dificuldades acrescidas no domínio da conciliação trabalho-família neste momento, uma vez que houve uma contração ou mesmo a ausência de infraestruturas formais e informais de apoio, porque não só as escolas, as creches, durante um período relativamente longo, como já sabemos, têm estado encerradas, como em Portugal o apoio informal que é cedido pelas avós e pelos avós, mas pelas avós, muito, portanto, conta muito na articulação entre a vida profissional e familiar. Por outro lado, os setores
mais afetados pela crise, mas aqui do ponto de vista, quando nós analisamos os pedidos, por exemplo, de layoff, ou os setores onde o despedimento ou o desemprego mais tem aumentado, por exemplo, temos aqui alojamento, restauração e similares, que de facto é o setor, quando nós olhamos para os pedidos de layoff ou para o desemprego, é um setor, portanto, bastante, que tem estado bastante afetado pela crise. Aliás, os dados de janeiro de 2021 sobre o desemprego, comparando com valores idênticos, portanto, o período homólogo de janeiro de 2020, dava conta de um aumento à volta dos 32%, sendo que em algumas destas profissões, limpeza industrial, serviços pessoais, também na área do comércio, esse desemprego tinha aumentado comparativamente, portanto, com o mês homólogo, cerca de 48%. Outro elemento que nós conhecíamos antes da crise e que nos permitia antecipar que o trabalho não pago das mulheres provavelmente iria aumentar, era este. Portanto, aqui trazendo um estudo que foi coordenado por uma colega, Heloísa Perista, um estudo da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e está aqui a doutora Joana Gíria, portanto, que acompanhou muito de perto este estudo, e pelo SESIS, portanto, a investigadora Heloísa Perista é do SESIS, e que, portanto, neste inquérito aos usos do tempo, nós ficámos exatamente a saber, ou melhor, a ter a evidência de que há um desequilíbrio que permanece na organização do trabalho, do cuidado e das tarefas domésticas entre homens e mulheres, sendo que as mulheres dedicam por dia 4 horas e 23 minutos ao trabalho não pago e os homens 2 horas e 38 minutos. Portanto, este diferencial portanto, seria de prever que, escasseando a oferta pública de apoio à família, e nas circunstâncias, por exemplo, em que houvesse teletrabalho e as mulheres estivessem no seu domicílio, que a carga de trabalho não pago iria aumentar, e assim ontem, designadamente, os dados do EIG e do Eurostat davam conta de que o teletrabalho trouxe um aumento do trabalho não pago para as mulheres, que, além do trabalho, do cuidado e das tarefas domésticas, também acompanhar as atividades escolares faz acrescer essa carga de trabalho não pago, e que quem tinha crianças, portanto, a idade escolar, viu exatamente esse trabalho não pago aumentar. Além disso, e aquilo também já se sabia, é que as mulheres em teletrabalho estão mais sujeitas a interferências da vida doméstica e familiar do que os homens em teletrabalho. Portanto, este é o contexto, inclusivamente deixaria mesmo para terminar, penso que já estou a esgotar o meu tempo, se não o esgotei já, alguns depoimentos para a nossa reflexão conjunta, que, portanto, ontem o Jornal de Negócios também publicava, e que nos dizia: Tânia, nome fictício, trabalha numa empresa de reclamações de clientes, de uma empresa em regime de outsourcing, está em teletrabalho, com 3 filhos, 12, 8 e 5 anos. Diz que não conseguia trabalhar e acompanhar os filhos, as aulas online ao mesmo tempo, e, portanto, acabou por ficar uma semana dedicada às suas crianças, com faltas ao trabalho justificadas, sem remuneração, e isso significou que no mês de fevereiro o seu vencimento foi 100 euros.
Portanto, isto também para dizer que as medidas, designadamente de apoio, extraordinárias de apoio à família, numa medida emergencial, que, como sabem, numa primeira fase tinha como consequência um corte nas remunerações de praticamente 1/3, e sabendo que 82% das pessoas que utilizaram, que requereram essa medida excepcional foram mulheres, nós estamos a falar de facto de uma quebra nas remunerações, sobretudo das mulheres. Aliás, a OIT lançou também um estudo que incluiu Portugal e todos os países da União Europeia, e Portugal foi o país em que no último trimestre de 2020 as remunerações mais caíram exatamente entre as mulheres. Portanto, as mulheres em Portugal tinham sido as mais atingidas pela redução das remunerações. Só mesmo para terminar, diz também a CIT, em depoimento ao Jornal de Negócios de ontem, que aumentaram na CIT os casos de grávidas, puérperas, lactantes ou mulheres em licença de maternidade que não viram os contratos a termo renovados, mais 19,8% face a 2019, ou que foram despedidas, mais 51% face a 2019. Portanto, este é o contexto em que se parece confirmar que efetivamente a pandemia pode agravar as desigualdades entre mulheres e homens. Nenhuma crise é neutra do ponto de vista do género, até porque à partida as condições laborais de vida das mulheres e dos homens são diferentes e, portanto, as crises tendem a exacerbar as desigualdades pré-existentes e esta não se afigura diferente. Muito obrigada pela vossa atenção e, se me excedi no tempo, as minhas desculpas. Muito obrigada, senhora professora. Não excedeu, e se tivesse excedido nós não teríamos dado por isso, porque estávamos a acompanhar com muito interesse a sua apresentação, que de resto nos dá de facto aqui um quadro do mercado de trabalho em Portugal e comparativamente com outros países da União Europeia, que é fundamental para uma percepção correta do que nos pode estar a acontecer, e ajuda-nos a compreender que a resposta à questão que hoje foi lançada a debate, se agravaram as desigualdades entre mulheres e homens no trabalho, é infelizmente tendencialmente afirmativa. Tudo aponta para aí e os indicadores que já temos confirmam isso, e portanto agora restará também esperar pelos estudos que estão em curso e que confirmarão esta realidade, que é realmente expectável face ao quadro geral, ao contexto, como disse, que nos traçou. Eu passo agora a palavra ao meu colega, professor Eduardo Vera Cruz, coordenador do curso de Direito. Se faz favor. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde aos convidados, boa tarde à professora Teresa, dando-lhe os parabéns por esta agitação na parte da responsabilidade social que faz parte do modelo académico do curso de Direito da Universidade Europeia, porque, como sabem todos, no curso de Direito não se aprende só nas aulas. Aprende-se nas aulas a matéria, que é sujeita à avaliação, mas o direito, quando se estuda, é mais uma questão de desenvolver uma sensibilidade para a justiça. Não se pode ficar apenas a invocar leis e sentenças, porque o legalismo sempre foi o maior adversário da justiça. Às vezes até as pessoas que tomam o poder e são maldosas disfarçam a sua maldade com a citação de leis e de regulamentos. Ora, isso é uma maldade imensa porque nos leva a uma justiça só formal, só direitinha, só pelo discurso dominante, e isso é péssimo. Portanto, todos sabem aqui que nós colocamos o direito como uma referência para o político que legisla. E, portanto,
não basta a Constituição, não bastam as leis, tem que haver algo que sirva de referência fora disso. E essa referência é o direito. De forma que não vos posso falar de nada que tenha investigado ou que saiba de ciência. Só vos posso falar de ser filho de uma mãe felizmente ainda viva, marido de uma mulher exigente e pai de rapazes e raparigas, mas nessa panóplia 5 filhas também tenho. E nessa medida, acompanhando mulheres de várias gerações, da minha mãe à minha filha mais nova, que tem 7 anos, é possível perceber como é difícil ser mulher, não é? A doutora Teresa fez uma iniciativa, não sei, acho que foi o ano passado, no nosso auditório, e todos tiveram que assinar uma frase para comemorar aquela iniciativa. Peço desculpa à doutora Teresa de não me lembrar exatamente qual, mas também pela pluviosidade das iniciativas. Às vezes fico perdido e tive que escrever qualquer coisa como, lembrando aos rapazes e aos homens, na questão da desigualdade, que tu podias ser mulher, podíamos ter nascido mulheres. E a principal característica do direito é pôr-se no lugar do outro, neste caso da outra, não é? E colocar-nos no lugar de uma mulher talvez seja o exercício mais difícil para um homem. É verdade que hoje, não me levem a mal, mas ser homem também está difícil. Está difícil até porque havia uma identidade masculina que foi desconstruída, porque estava construída sobre coisas que, pensando bem, estavam erradas. E, portanto, a desconstrução da identidade masculina, que se centrava em coisas ligadas a uma afirmação de desigualdade, muitas vezes não assumida, era uma coisa que nos penalizava, sobretudo a nós homens. Não há aqui nenhuma fragilidade de género em reconhecer isto. Eu não tenho dúvidas sobre o meu género e o meu sexo. Não tenho nenhumas. Mas também não afirmo essa identidade a partir de coisas que são adquiridas pela educação que posso ter tido ou de qualquer outro ambiente social em que tenha crescido e desenvolvido as minhas percepções do mundo. Por isso, a melhor maneira de fazer isto, creio, é manter a cabeça aberta. Manter a cabeça aberta, não confiando apenas nas leis e nos instrumentos como as cotas e outras coisas que surgem para corrigir ou não, isso agora é da política e do contraditório político, não é para aqui chamado. Mas importa muito que nós tenhamos que investir na educação pública, na educação familiar, na criação de uma sensibilidade nos ambientes políticos e nos espaços sociais. E é aqui que eu acho que nós falamos, mas parece que falamos entre amigos, ou lá o que é isto, falamos entre pessoas que têm as mesmas ideias e por vezes isto não chega profundamente onde deve chegar. Discursos mais radicais por vezes atraem reações radicais. Há pessoas que fazem do conflito permanente uma forma de avançar, se calhar é, mas depois do conflito é preciso um consenso que seja um consenso para cima, um consenso que não resulte da preterição de direitos e de princípios. Ora, nessa medida, está-se a educar para a inclusão informática, está-se a educar para as finanças, para ensinar a fazer um pé de meia, está-se a educar para tanta coisa, mas não se educa para a igualdade do género. Às vezes há pessoas que dizem umas coisas na cidadania e tal, mas a cidadania inclusiva não dispensa a igualdade entre homens e mulheres. E isso é uma das coisas que mais me custa, porque se repararem bem, acabamos de ouvir uma intervenção em que verificamos que cada vez que há um problema, primeiro foi a troika e a austeridade, agora é a pandemia, amanhã será a alteração climatérica, o Tejo vai subir 2 metros, ai Jesus. E, portanto, nós vamos estar constantemente a ter crises. E nas crises tem-se visto pelas estatísticas, e a professora Sara demonstrou, que as mulheres sofrem muito mais. As mulheres estão a perder emprego a uma velocidade inusitada. Estão a voltar para casa. E voltar para casa significa muitas vezes voltar à servidão do lar.
A minha mãe, lembro-me, era pequenino, recebia prendas com um selo que dizia a fada do lar. Então davam-lhe ferros de engomar, coisas assim, que é para ela ter facilitadas as tarefas da casa. E a minha mãe adorava aquilo, claro. Hoje, quem é que vai dar um ferro de engomar a uma senhora? Se isso não é uma mensagem de vá lá para a tábua de engomar e vá lá para os tachos. E, portanto, às vezes, nós conseguirmos entender que no emprego, como se viu pela estatística apresentada pela professora, a recuperação do emprego vai ser muito mais efetiva nos homens que nas mulheres. As mulheres mais frágeis, aquelas que tinham empregos, por exemplo, de operárias, que tinham contratos a prazo, que faziam isso e o trabalho doméstico. Felizmente, a nossa jurisprudência começou a quantificar como trabalho remunerável. Isso é de uma valia extraordinária. Portanto, se não estivermos atentos a retirar as condições, como disse a professora, económicas, que determinam uma componente social outra vez desequilibrada, se a insegurança resultante da perda da receita, as mulheres ficarem outra vez dependentes do ordenado do marido, voltarmos àquela conversa, os filhos sorriem e o Manel também, é tão boa a vida que a gente tem, que era uma cantiga que andava muito por aí no final do Estado Novo, não é? Esta ideia de criar uma ideia de família em que existe uma hierarquia e nessa hierarquia há um papel para um papel para o outro. Ora, isto é próprio de uma época, devemos ouvir estas músicas como peças de museu no que diz respeito à letra e, portanto, eu acredito que no curso de Direito nós temos que desenvolver uma sensibilidade para a justiça, não propriamente ainda na aula, mas também se devia ensinar em Direitos, Liberdades e Garantias, dever-se ensinar em Direito Constitucional, devia haver uma cadeira de Sociologia Jurídica que inserisse isto no programa. A professora Teresa apresentou, e esperamos que em breve seja possível, um curso sobre a igualdade, um curso de pós-graduação, que retira as pessoas depois da rotina da vida, porque são alunos, ouvem estas coisas, mas depois vem a viducha do cotidiano, que nos afasta outra vez dos padrões exigentes da juridicidade e, portanto, retornar rapidamente àquilo que é um curso de Direito que fala aos alunos sobre estes temas, em que os alunos falam destes temas, tornando-se, como aqui hoje, protagonistas também da palavra, e, finalmente, que a sensibilidade para a justiça nos faça agir. É verdade que agora fala-se muito de militantes e ativistas e tal, mas todos têm um lugar. Os militantes e os ativistas têm o seu lugar, os representantes eleitos têm o seu lugar e, portanto, tem que haver muita conversa. O que é que acontece para finalizar? O que acontece é que parece que só valorizam os professores depois que aceitam cargos políticos e acham que nós podemos levar aquilo que desenvolvemos nas universidades para dentro da vida política. Com todo o respeito, é difícil. É preciso respeitar o espaço da universidade. O espaço da universidade não tem legitimidade política, porque o direito não vai a votos. Mesmo que a maioria dos portugueses entenda que se deve seguir um caminho, às vezes o direito fica a falar sozinho, porque nem sempre aquilo que é necessário fazer na lei, ou é possível à luz do direito, ou o direito já lá chegou. O direito tem o seu ritmo. E por isso o diálogo entre a lei e o direito talvez seja conseguirmos dar espaço aos universitários, aos investigadores, para permanecerem fazendo aquilo que sabem fazer nas escolas. Os professores que têm a oportunidade de ir até à política, fazer qualquer coisa e voltarem à universidade. Temos um caso aqui. É muito bom porque nos trazem as sensibilidades ligadas à política para dentro da universidade, para não estarmos em Torres de Marfim a pensar coisas que não se concretizam, portanto, dar-nos um susto de realidade com essas idas à política e, ao mesmo tempo, reservar-se aqui o espaço da universidade para nós podermos continuar a dizer coisas que, se estivéssemos na política, não poderíamos dizer. Portanto, creio que é aqui, neste vetor entre política e direito, política e lei, direito e regra,
sensibilidade para a justiça através de um direito feito fora das aulas, apesar das aulas, e se for preciso, contra as aulas, é aí que nós ganhamos a igualdade entre homens e mulheres. Professora Teresa, como viu, não falei nada do facto de ser professor de Direito. Falei da minha sensibilidade como homem, que tudo o que quer é que a igualdade venha depressa para que eu não perca essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor Eduardo Vera Cruz. Eu espero que a regressão dos direitos das mulheres que pôs como hipótese em cima da mesa não seja tão fatal como diz, mas na verdade retenho uma frase que é preocupante e em que está acompanhado por muito boa gente neste momento que investiga este tema, que é as mulheres estão a voltar para casa e isso pode significar um regresso à sua dependência. Vou ficar com esta frase na memória enquanto passo a palavra à nossa aluna Francisca Indi. Francisca, faz favor. Obrigada, professora. Pronto. Dado que não temos muitos dados sobre este assunto em Portugal, o que é que acontece? Tive que me basear nos estudos feitos pela União Europeia, que não tendo uma regra específica, vamos nos basear na regra geral. Pronto, que é onde Portugal também se insere e é onde conseguimos perceber o nosso panorama enquanto país neste sentido da pandemia. E como a professora Sara já indicou e muito bem, há um silêncio que está a levar as mulheres para os seus papéis mais tradicionais, tomarem conta da casa, dos filhos e até mesmo dos seus pais, dos avós que necessitem de ajuda. Muitas vezes estas mulheres não têm trabalho que consigam depois, mesmo estando em layoff, não têm como fazer face às dificuldades que vão tendo dada a sua vida. O que é que acontece? Há um estudo realizado pela União Europeia que relaciona as desigualdades entre homens e mulheres e quais os seus impactos socioeconómicos, e Portugal, neste estudo, aparece em quinto lugar na lista dos 27 países membros, onde se nota que as mulheres foram, sem dúvida alguma, as mais afetadas com a questão da pandemia desde março do ano passado. O que acontece? Tendo a pandemia comprometido algumas conquistas que as mulheres já fizeram ao longo destes anos todos, porque era exatamente como a professora Teresa estava a dizer, que voltando a um papel mais caseiro, podem também começar a perder algumas das liberdades que já conseguiram ganhar e todo aquele caminho que já foram construindo ao longo destes anos. Isto, sem dúvida alguma, que é um perigo, mas a União Europeia, dentro da sua agenda política e na Comissão Europeia, estão a unir todos os esforços para conseguirem aplicar a estratégia para a igualdade de género. Esta estratégia está implementada desde maio do ano passado e durará em 5 anos, desde 2020 a 2025. Em que temos medidas, por exemplo, como a legalização da criminalização da violência doméstica, que muitas das vezes violência doméstica e outro tipo de violência contra as mulheres, que a maior parte das vezes acontece, mas por vezes não dá em nada. E até posso apresentar aqui um caso, não aconteceu em Portugal, que nem na União Europeia, foi há uns meses, uma rapariga no Brasil, há uns bons meses, foi abusada, o caso foi para tribunal e o juiz utilizou uma expressão que era o assédio culposo, não sei se estou em erro, se pronto, basicamente a desculpar a situação do agressor e a pôr a culpa em cima da vítima, como sempre acontece. E isto é sem dúvida um problema, porque as mulheres continuam a ser vistas como vítimas e são elas sempre as culpadas de tudo o que lhes acontece. Esta estratégia também irá prevalecer sobre a prosperidade da mulher no mercado do trabalho e que possa efetivamente começar a ter igualdade com os homens neste campo, que sabemos que não existe, que em cargos de poder principalmente ainda vemos cada vez mais os homens a assumir isso e as mulheres a ficar um bocado para trás.
e permitir efetivamente que as mulheres consigam ascender neste caminho para cargos de chefia. Para que isto aconteça e para que todos os cidadãos da União Europeia consigam ter acesso a esta estratégia e ao seu modo de implementação, a União Europeia decidiu criar um portal de acompanhamento desta estratégia. Agora, falando quanto ao impacto da Covid-19 na vida das mulheres, houve um aumento enorme na violência doméstica. Por exemplo, no caso de França, só durante a primeira semana houve um aumento de 32% de vítimas de violência doméstica, porque, estando mais fechadas, é muito mais fácil que o agressor sinta que tenha direito de tratar a sua companheira de maneira, da forma que quer e bem lhe apetecer, e a pessoa fica muito mais vulnerável do que se estivesse a fazer a sua vida normal, a trabalhar fora de casa, a fazer o seu horário normal. Na Lituânia houve um aumento de 20% nas primeiras 3 semanas. Na Irlanda os casos aumentaram para 5 vezes mais do que aquilo que existia, e em Espanha, que é aqui o país nosso vizinho, tal como França, aumentaram 18% durante a primeira quinzena do primeiro lockdown, portanto, em março do ano passado. As mulheres também, como a professora Sara já indicou, foram as que foram mais atingidas no mercado do trabalho, porque são as que trabalham nos setores que estão sobre-representados, basicamente no retalho, na hotelaria, na prestação de cuidados e no trabalho doméstico, porque, tal como eu indiquei, os homens mais facilmente são postos em cargos de chefia e em cargos onde não é preciso este trabalho assim tão direto, pronto, e as mulheres são postas nestes setores. E desta forma, dado que também são os setores que de alguma forma são os mais prejudicados com a questão da pandemia, as mulheres têm muito mais dificuldade a regressar ao trabalho após o momento em que os setores abram, porque depois há várias questões monetárias que as próprias empresas às vezes não conseguem assegurar, então preferem se calhar despedir mulheres do que os homens. Num dos gráficos da professora Sara, e eu também tinha essa indicação, que 76% das mulheres são profissionais do setor da saúde. E isto é um número que nós não tínhamos noção, pelo menos eu falo por mim, eu não tinha esta noção e fiquei de facto assustada, porque depois envolve outras condições que as crianças que estão em casa precisam de ter o papel da mãe, precisam de ver a mãe e tendo esta percentagem tão grande num setor que neste momento é o setor que mais precisamos de combate à pandemia, há um déficit depois em casa em termos de atenção por parte da mãe, porque não consegue estar tão presente porque trabalha muitas horas, e depois mais os cuidados todos da Covid-19, de ter que estar longe para não conseguir, para não ter que infectar a família. 86% do pessoal, das pessoas que prestam os cuidados de serviço também são efetivamente as mulheres. Nas horas de trabalho doméstico, a professora Sara também já tinha apresentado e muito bem, mas há uma grande diferença em que as mulheres trabalham 62 horas semanais para cuidar das suas crianças, enquanto os homens trabalham metade, portanto 32 horas semanais. E houve um aumento exponencial, as mulheres aumentaram 23 horas semanais e os homens subiram única e exclusivamente 15 horas. E aqui vê-se efetivamente a diferença e os encargos que foram prevalecer por cima das mulheres, a questão das aulas em casa, de uma mãe que tenha 3 filhos, às vezes é difícil ter que trabalhar, cozinhar, limpar a casa e dar assistência aos 3 filhos, que possivelmente terão aulas muitas das vezes no mesmo horário e enquanto a mãe também tem que estar a trabalhar, e é uma enorme dificuldade. E os pais, pronto, sabe Deus porquê, muitos devem de ajudar, eu acredito que sim, mas também deve de haver um grande número que possam ser mais preguiçosos e dar esse encargo todo às mães, o que não é justo de todo. Notamos também que existe claramente uma ausência de, como já tinha dito, de mulheres na assistência ao Covid, se bem que temos 2 exemplos de sucesso, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia e a primeira-ministra da Finlândia. Percebemos que são um exemplo, porque
estão lá e estão a fazer um papel muito, muito bom, e temos o exemplo da Nova Zelândia, que não registram casos de Covid há algum tempo, e o primeiro que registaram foram logo tomadas medidas imediatamente para poder fazer face a essa situação. E isto também é um problema. Entretanto, lendo o Jornal Público, descobri também um outro estudo que se chama da Covid-19 Gender Gap, em que fala que é muito difícil para as mulheres manterem o trabalho em casa, o teletrabalho principalmente, porque a maior parte das mulheres trabalha em setores sociais. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, que é o país, na visão de toda a gente, não é? Que é o exemplo de tudo e mais alguma coisa, 54% das mulheres não conseguem trabalhar porque trabalham em setores que é necessário a sua assistência imediata. São questões muito mais físicas do que possam ser resolvidas através de um ecrã de computador. E no Brasil a taxa é de 65%, 67%, peço imensa desculpa. Isto tudo porque o trabalho mais informal é feito pelas mulheres, porque os homens estão mais virados para outros setores que requerem mais pensamento, sabe Deus porquê. O aumento, falando agora da pobreza, só na Colômbia houve 3,3% de um aumento de pobreza nas mulheres, dada a paralisação das atividades económicas, porque as atividades mais afetadas foram aquelas que eu já disse, as mais informais, e o retalho, a restauração e por aí afora. O aumento do trabalho doméstico foi 2,7 horas por dia, o que faz uma diferença enorme, e li também um estudo realizado no Canadá em maio de 2020 que mostra que as mulheres tiveram um aumento de emprego de 1,5 e os homens tiveram, sem dúvida, uma taxa um bocadinho acima da metade, de 2,4%. E isto faz também com que toda esta situação faz com que as mulheres percam o seu poder capital e fiquem cada vez mais dependentes dos seus maridos, porque são quem facilmente mantém o seu trabalho, e começa aqui a trazer outras questões de dependência, como a professora Teresa já tinha referido. No relatório sobre o fundo da Malala, que eu também estive a ler, houve um aumento exponencial nas meninas que tiveram que deixar mais facilmente a escola para poderem ajudar as suas famílias, para poderem ter financiamento e dinheiro ao final do mês para poderem manter as necessidades básicas de subsistência de cada um de nós. Na Índia, no primeiro lockdown, os casamentos aumentaram, os casamentos prometidos e combinados entre famílias, porque as pessoas não sabiam o que fazer às suas filhas para lhes conseguir dar um futuro que merecessem, então retiraram as meninas da escola e são casadas nesta coisa que me faz imensa confusão, o que é eu nascer e ser prometida a alguém e não me darem sequer a oportunidade de eu poder olhar para aquela pessoa e poder vir a gostar dela como alguém com quem eu queira fazer a minha vida, queira criar a minha família e queira ser efetivamente feliz, mas não. As crianças, muitas delas nascem para serem obrigadas a casar com pessoas que têm o triplo da idade delas e serem infelizes para o resto da vida delas. Também me faz imensa confusão. Concluindo, houve também um estudo realizado em que chegaram à conclusão que se existisse efetivamente uma igualdade de género no mercado do trabalho, haveria sem dúvida alguma um aumento de postos de trabalho na Europa para 10,5 milhões de novos postos de trabalho, a taxa de emprego poderia atingir uma taxa de 80% e até o PIB, o Produto Interno Bruto, poderia aumentar até 10% até o ano 2050. E isto tudo só nos mostra, e eu que tive a fazer estas pesquisas, tive muito mais contacto porque não tinha esta noção, e se calhar um bocado por falta de pesquisa da minha parte, mas de facto é grave, porque eu estudo, como nós todos, e não sabemos o que é que vai ser o nosso dia da manhã, porque podemos calhar na situação das várias mulheres que neste momento estão a passar por isso e verem-se impedidas de fazer aquilo que querem, porque não há as medidas que existem de combate
não são assim tão implementadas nesse sentido que as possa proteger de maneira a que estas coisas possam não acontecer. E é preocupante porque, sem dúvida alguma, que irão sair gráficos em que vamos perceber que, mais uma vez, as mulheres estão a caminhar para um poço quase sem fundo, que é a regressão de tudo aquilo que já conseguiram ganhar, de tudo aquilo que conseguiram adquirir ao longo destes anos. E é importante, acima de tudo, mais do que fazer documentos para prevenir estas situações, começar a implementar estas situações. Tudo o que é pensado nos vários parlamentos, isso ser de facto implementado da melhor maneira que conseguirem, porque eu sou muito nova, mas não consigo ver um futuro muito promissor neste sentido para a vida destas várias mulheres, principalmente nos países com menos desenvolvidos do que se calhar Portugal, e mesmo assim vamos sentir isso aqui em Portugal, mas há países que vão passar mesmo muito, muito, muito pior. E era isto. Obrigada, querida Francisca, eu não a interrompi, não tive coragem, já passámos uns 5 minutos do tempo combinado, mas na verdade a intervenção da Francisca foi muito ampla, muito rica, com muitos tópicos de discussão. A Francisca focou pela primeira vez na nossa conversa de hoje o impacto numa outra forma de desigualdade, porque é disso que se trata, é uma manifestação radical de desigualdade, que é a violência doméstica. Trouxe outras questões para a discussão, como o aumento da pobreza entre as mulheres, a saída das meninas da escola, o aumento dos casamentos prometidos, e por isso, Francisca, muito obrigada. Eu não tive coragem de a interromper e de cortar o seu raciocínio e, portanto, havemos de conseguir compensar na discussão este excesso de tempo que, apesar de tudo, eu acho que valeu a pena. A Francisca leu muita coisa, isso é evidente, aprendeu certamente muita coisa e quis nos transmitir aqui muito daquilo que aprendeu nas suas leituras. Michel, é a sua vez. Obrigado, professora. Obrigado, professor também da Vera Cruz. Obrigado a todos os presentes. Obrigado a Francisca e obrigado ao Núcleo de Direito. Eu fiquei muito honrado com esse convite para ser um dos oradores desse webinar. E esse tema, na verdade, foi uma grande surpresa para mim, porque eu não vejo isso sendo muito discutido durante a mídia, nos telejornais, eu não vejo isso sendo muito falado. E foi uma grande surpresa para mim, uma surpresa positiva a respeito desse tema, porque ele é muito relevante, ele é muito atual, e esse tema é um tema do qual, antes da Francisca me mencionar e me falar desse webinar, eu, sinceramente, era uma coisa que eu não pensava muito sobre isso. E para mim, isso demonstra uma espécie de um privilégio masculino, porque é uma coisa que eu não sofro a ponto de eu não precisar pensar sobre ela, e a ponto de eu viver a minha vida sem ter essa problemática, sem refletir a respeito disso e sem ser uma coisa do qual eu tenha qualquer tipo de conhecimento. E é o que realmente esse tema suscitou para mim e demonstrou para mim o privilégio masculino que eu tenho a ponto de nem chegar a pensar a respeito disso, porque não me acontece e não me afeta diretamente. Claro que afeta toda a sociedade, e nós sabemos que os direitos das mulheres e a igualdade representam os direitos humanos, mas é uma coisa que diretamente não me afetava e foi para mim uma grande surpresa esse tema e eu estou muito grato por poder participar desse webinar e eu tenho certeza que isso vai agregar muito conhecimento para todos nós. Eu gostaria de pegar um gancho sobre o que a minha colega Francisca falou a respeito do caso da Mariana Ferrer, que foi o caso que suscitou muita polêmica no Brasil, porque foi desse caso que foi uma acusação de estupro por parte da Mariana, que ela acusou de estupro um rapaz que é um homem, né? Que é um homem muito poderoso, que tem muito dinheiro no Brasil, e isso, no caso, foi uma grande polêmica, porque ele foi inocentado dessa acusação de estupro, e essa senhora, essa menina, a Mariana Ferrer, ela sofreu uma verdadeira violência institucional durante a audiência desse julgamento, porque ela foi ofendida pela promotoria e pelo advogado de defesa do acusado, e isso não aconteceu nada, e ele acabou, na verdade, sendo inocentado de todo esse julgamento. Só que eu gostaria de fazer uma correção.
porque, na verdade, não existe no ordenamento jurídico brasileiro o crime de estupro na forma culposa, e não foi proferido nenhuma sentença pelo juiz de que ele estava sendo inocentado porque o estupro era culposo. No caso, ela foi culpabilizada, a vítima foi culpabilizada de fato durante a audiência, mas, na verdade, ele foi inocentado por ausência de provas que provariam de que ela não estava em capacidade de não consentir. Porque eles encontraram, no caso, eu li a respeito desse processo, me suscitou muita curiosidade, e eles encontraram realmente vestígio de sêmen nessa vítima, mas eles não puderam provar que ela estava alcoolizada, que ela estava sob efeito de algum produto químico, então não conseguiram provar, durante a perícia, de que realmente não havia sido uma relação sexual consensual, e por isso que ele foi inocentado. Porém, só por uma coisa não poder ser provada, não quer dizer que não aconteceu. Então, assim, eu acho que nem eu e nenhuma pessoa tem o direito de culpabilizar essa vítima que fez essa acusação só porque ela não conseguiu provar. Porque nós todos sabemos que o crime de violência sexual, muitas vezes, é muito difícil de ser provado, e muitas pessoas, muitos homens que realmente cometem esse crime acabam saindo impunes justamente por causa da dificuldade de provar que esse crime foi cometido. E eu gostaria de pegar um guincho, que foi uma outra fala da Francisca, para poder fazer uma questão, que é uma questão delicada, que é a respeito da violência doméstica, porque nós vemos que as mulheres elas estão em setores de trabalho que muitas vezes são precarizados, muitas vezes elas recebem menos do que os homens, e nós sabemos que as mulheres, muitas vezes, elas estão em relações tóxicas e abusivas por dependência financeira. Então, elas acabam ficando encurraladas em relações violentas com companheiros abusivos, por ter medo, por não ter capacidade financeira de serem independentes, por não ter capacidade financeira, às vezes, de sustentar a si e aos seus filhos. E eu acredito que a pandemia, ela piorou nesse sentido a situação das mulheres, e além de ter colocado elas em situação de servidão, como foi muito bem dito pelo professor Eduardo Vera Cruz, em muitos casos ela colocou essas mulheres em situação de estar encurraladas dentro de casa, junto com seus algozes, junto com companheiros que são abusivos, que são agressivos, e sem a capacidade de denunciar, porque estão ficando dentro de lockdown na maior parte do tempo, junto da presença física com eles mesmos. E, além disso, vemos que ainda, como elas estão perdendo seus empregos, se tornando de novo dependente financeiramente desses homens que são agressivos e estando numa situação realmente de não saber o que fazer. E a minha pergunta vai ser, na verdade, para qualquer um dos professores que gostariam de responder essa pergunta, mas eu gostaria de saber se, do ponto de vista do direito, se o direito realmente está protegendo essas mulheres, se alguma coisa está sendo feita pelo poder político para proteger essas mulheres, se há algum tipo de discussão, se há algum tipo de lei extraordinária, algum tipo de órgão, o que eles estão fazendo para proteger as mulheres que estão agora em lockdown, perdendo empregos ou em layoff, tendo que cuidar de crianças, tendo que cuidar de, às vezes, um parente acamado, doente ou até mesmo infectado pelo vírus, e ainda por cima, muitas vezes sendo vítimas de violência doméstica. Muito obrigada, Michel. O Michel usou uma outra metodologia, enveredou por um tópico que é o da violência sexual, relacionou depois a questão da violência com o confinamento, com enfoque sobre a violência doméstica, sobre as mulheres que estão, neste momento, mais acessíveis aos seus agressores e com mais dificuldade em pedidos de ajuda. Deixou uma pergunta no final, que já veremos quem é que a vai apanhar. Muito obrigada, Michel. O Michel é, como puderam constatar, um aluno muito eloquente, que se explica muitíssimo bem, e foi um gosto ter o Michel a intervir neste painel. E agora vamos... Peço desculpa que eu desativei o meu som por uns segundos. Já temos uma pergunta, que foi a que deixou o Michel, mas vamos passar agora ao período de questões, comentários, perguntas e depois respostas.
Estamos com 11 minutos de atraso relativamente ao nosso tempo limite e, portanto, vamos restringir o nosso período de debate a 20 minutos. Portanto, eu agradeço que as perguntas e comentários que sejam feitas pelas pessoas que estão aqui a participar connosco, em primeiro lugar, naturalmente, as nossas alunas e alunos, sejam breves e que não excedam 2 minutos cada uma, para que seja possível depois dar-lhes resposta. Eu vou ter ajuda da Catarina no registro das questões, certo, Catarina? Sim, professora. Pronto, então vamos saber quem é que tem comentários, perguntas, dirigidas a quem? Não me digam que as intervenções foram tão claras que não deixaram dúvidas, nem perguntas, nem espaço para perguntas a ninguém. Não acredito. Não tenho mãos no ar? Sim, professora. Sou eu, Serafima. Serafima, faz favor. Eu gostei imenso do webinar, agradeço imenso. São questões que eu não pensei e que também tenho uma coisa a dizer sobre o assunto. Acho que a conquista das mulheres que foi feita até agora não vai se desperdiçar, porque já se sente na nova geração. Nós vemos isto, eu como mais velha, estou a notar isto, que as meninas agora já têm outra independência, já querem outras coisas diferente daquilo que estava há uns anos atrás. Eu acho que isto não se vai desperdiçar, este trabalho todo. Em segundo, queria falar aqui sobre o despedimento das mulheres. Por exemplo, se o Estado os protege neste aspecto, se o empregador pode despedir uma mulher só porque ela tem filhos e não pode estar durante este tempo no trabalho. Acho que isto seria muito injusto e que o Estado podia aqui proibir este tipo de despedimentos. Muito rapidamente também sobre uma terceira questão, que eu acho que neste aspecto que se falou, que a mulher dedica mais tempo ao trabalho não remunerado em casa, acho que muitas das vezes o homem trabalha muito mais fora para sustentar a família. Isto também tem que ser valorizado. Enquanto a mulher trabalha mais horas em casa, num trabalho não remunerado, muitas das vezes o homem trabalha mais horas fora para conseguir sustentar melhor a sua família. Obrigada. Obrigada, Serafima. A Serafima é a nossa aluna do primeiro ano de Direito e diz que é mais velha. Na verdade, a Serafima é muito nova, mas é mais velha do que a média dos alunos do primeiro ano de Direito, sim. O que, de resto, lhe dá também uma outra experiência de vida, e a Serafima esteve envolvida num trabalho muito interessante de responsabilidade social, onde eu acho, sobre o tráfico de seres humanos, onde eu acho que ela retirou, ou melhor, onde ela identificou uma vocação que provavelmente vai condicionar as suas escolhas profissionais no futuro. Muito obrigada, Serafima. As suas questões aqui ficam. Com a ajuda da Catarina, estamos a registá-las. E eu queria saber se há mais alguma questão que queiram colocar para agruparmos em conjuntos de 3 os vossos comentários ou perguntas. Eu posso perguntar como eterno aluno ou não? Vamos, se não te importas, vamos dar só mais uns minutos aos nossos alunos e alunas, porque eu acho que alguns têm mesmo perguntas para fazer.
E depois, quando chegar a tua vez de responder, respondes e perguntas. Pode ser? Estou a ser discriminado. Estou a ser Não, discriminado. Não, é que os nossos alunos e as nossas raparigas não se podem deixar intimidar por terem aqui pessoas que são muito conhecedoras e têm de fazer as perguntas que têm na cabeça, é mesmo assim, foi para isso que este espaço foi criado. Eu tenho a certeza que há mais gente com perguntas que ainda está um bocadinho inibida e por isso não as faz. Verdade, Daniel? Não, estava a deixar espaço a quem quisesse fazer perguntas. Eu tenho aqui umas quantas, mas posso perguntar já desde mais. Boa tarde a todos, saudar o evento, a organização e os oradores, e pronto, se me permitem, faço já a minha pergunta. Então, num estudo dinamarquês denominado Children and Gender Inequality Evidence from Denmark, avaliava como é que o nascimento de um filho afetava os rendimentos salariais, estudando basicamente a disparidade salarial entre as mulheres e os homens. Os estudos vieram a revelar que os rendimentos salariais são praticamente os mesmos até o nascimento do primeiro filho. A partir deste momento, o impacto nos rendimentos salariais é abrupto e as mulheres com filhos e os homens com filhos veem os seus rendimentos salariais crescer comparativamente. Os estudos também revelam que, comparando uma mulher que não tem filhos com uma mulher que tem, os rendimentos salariais da primeira e oportunidades são exponencialmente maiores do que os da segunda. E então eu tiro a conclusão de que a disparidade salarial ganha aqui uma natureza diferente. Já não tanto sobre a desigualdade de género, ainda também, contribuindo vários fatores para isso, mas sobre a escolha de ser mãe. E eu perguntaria se esta disparidade salarial configuraria, ou melhor, este fator contribuindo para a disparidade salarial, configuraria uma penalidade em si sobre a escolha de ser mãe. E essa é a minha primeira pergunta. Certo. Ora bem, temos aqui várias questões. Aquela que deixou o Michel, se do ponto de vista do direito alguma coisa está a ser feita para proteger as mulheres que estão mais vulneráveis à violência doméstica, se por parte do poder político há medidas relativamente a isto, para o período do confinamento. Entre as várias questões, a principal pergunta da Serafima era sobre a proteção das mulheres no despedimento. E agora a questão deixada pelo Daniel sobre a maneira como a disparidade salarial pode funcionar como um fator que resulta e, portanto, condiciona escolhas relativamente à maternidade. Pergunta à professora Sara se quer pegar em algumas destas questões. Muito obrigada. Sim, estou aqui a pensar em que questões é que vou exatamente pegar, mas acho que já sei. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei encantada com as intervenções da Francisca, do Michel e com o seu elevadíssimo grau de preparação para este evento e queria-lhes dar os meus parabéns. Eu vou começar exatamente pela última questão, a do impacto da maternidade nas remunerações e, portanto, do facto do diferencial remuneratório não ser só uma questão de diferencial remuneratório entre mulheres e homens, mas também de haver uma penalização no caso das mulheres que são mães. Nós temos efetivamente muitos estudos que vão nesse sentido. Infelizmente não temos estatísticas disponíveis em Portugal que permitam fazer exatamente estudos sobre o impacto da maternidade nas remunerações, com grande pena de quem faz investigação nesta área. Mas aquilo que nós sabemos a partir dos estudos que realizamos, para já deixo-me voltar efetivamente atrás para frisar isto, que é o diferencial remuneratório, aquilo que, enfim, nós vamos chamando de gender pay gap, o diferencial remuneratório entre mulheres e homens, é bastante elevado
em Portugal e, apesar do valor que nós vamos conhecendo e que tem algum eco mediático, se referir apenas à diferença média entre as remunerações dos homens e das mulheres e, portanto, ter todos os problemas e enviesamentos que uma média estatística tem, quando nós aplicamos cálculos mais sofisticados, e nós neste momento no ISEG temos um projeto que está a procurar exatamente fazer isso, que se chama ajustar o gap e decompô-lo através de métodos sofisticados de análise de regressão estatística, quando nós comparamos exatamente as características dos homens observáveis e que podem ser comparáveis, homens e mulheres com o mesmo nível de escolaridade, qualificação, profissão, esse diferencial ajustado, expurgado das diferenças que podiam justificar alguma diferença, quando nós limpamos esse gap, ele é ainda superior. E há uma parte importante do diferencial que nós não conseguimos explicar a partir de características observáveis. Portanto, há claramente aqui indícios de que prevalece uma cota-parte de discriminação em função do sexo e que merece, obviamente, ser acompanhada. Relativamente à maternidade, e apesar de não termos indicadores que me permita comprovar que tal se verifica, nós sabemos, a partir de todos os estudos de que dispomos, que tanto do ponto de vista da progressão como do ponto de vista da avaliação de desempenho, que, como sabe, tem repercussões nas remunerações, cada vez mais as empresas, portanto, atribuem uma componente variável à remuneração que depende muito da avaliação de desempenho. Nós sabemos, e faço agora a ponte com a questão se as leis protegem suficientemente as mulheres, nós sabemos que, apesar de não ser permitido à luz da lei que ausências ao trabalho pelo gozo dos direitos de maternidade e de paternidade possam penalizar os prémios de assiduidade ou a avaliação de desempenho ou as remunerações, nós sabemos que isso ainda acontece. E que, de facto, devido à organização social e às assimetrias de que já falámos no que diz respeito ao trabalho do cuidado, nós sabemos que as mulheres, algo que obviamente tem que ser resolvido e também no contexto das famílias, são aquelas que continuam mais a estar ausentes do trabalho por razões familiares e que isso as penaliza na sua avaliação de desempenho e as penaliza do ponto de vista das suas remunerações, porque as suas remunerações têm também essa componente variável. Não sei se fui suficientemente clara para a resposta. Daniel, respondi à sua questão. Foi, senhora, muito obrigado. Muito obrigada eu e obrigada por ter trazido esse estudo. E, portanto, do ponto de vista da legislação, a norma jurídica, a grande intenção não é que vá protegendo, nós sabemos, não é surpresa para ninguém, que há de facto um grande desajustamento entre aquilo que é a lei e depois as práticas efetivas, e além disso, mesmo que a lei proteja, e por exemplo no atual contexto de pandemia, em que quem está, portanto a medida do layoff deveria proteger, e portanto não pode haver despedimentos coletivos enquanto a medida vigorar, mas a verdade é que num contexto de crise tão acentuada, se houver falência, se houver insolvências em empresas onde as mulheres estão particularmente representadas no seu conjunto da força de trabalho, portanto não haverá grande alternativa ao seu desemprego. Depois, sobre a legislação, eu acho que não posso perder a oportunidade de estar perante um grupo de alunas e de alunos de direito, que é, eu acredito muito na boa vontade de quem faz as leis e olhando para as leis designadamente no domínio da igualdade entre mulheres e homens, nós dizemos frequentemente que temos boas leis, mas não sabemos muito bem o que é que acontece durante o processo legislativo
que, por exemplo, neste momento existem duas leis muito atuais, uma delas sobre igualdade salarial, em que eu penso que é preciso reunir alguns juristas e algumas juristas para perceber exatamente alguns termos e alguns conceitos dessa lei. Portanto, a falta de precisão nos conceitos, nos termos, obviamente que diminui a efetividade da lei e desprotege, neste caso, as trabalhadoras. Penso que para já era tudo o que teria para dizer. Obrigada, professora Sara. Professor Eduardo Vera Cruz, faz favor. Para respostas e perguntas, o que entender? Bom, em primeiro lugar, dizer pouco. Gostei muito do que ouvi. Insisto, no entanto, que o direito tem mais respostas que a lei consegue dar, não é? E o que acontece muitas vezes é que não se ouve suficientemente a academia. Não sei se temos aqui vários professores e creio que às vezes é preciso ouvir. O legislador tem definições legais que não correspondem a conceitos jurídicos e só isso já é um problema, não é? Quando a professora fala de alguma ineficácia da lei em virtude das palavras da lei, as palavras da lei muitas vezes estão feitas por pessoas que, fazendo as leis para a sua validade, têm consciência da incapacidade de meios para a sua eficácia. E por isso, é depois uma questão de interpretação. Fazia muita falta um observatório de leis para saber, depois de elas feitas, que caminho é que elas levam, que realização concreta têm. Tenho a impressão que isso vai ser muito necessário em tudo o que diz respeito a leis para a igualdade, porque senão a lei vai sempre muito à frente da realidade e deve estar. Agora, quando há um gap, se me permite dizer assim com esta palavra estrangeira que hoje todos usam, se há um gap, um fosso entre aquilo que está na lei e aquilo que se observa na realidade, isto cai num descrédito, a lei cai num descrédito. Isso é o pior que pode acontecer. É descrédito das leis que estão feitas para promover a igualdade. Já agora permitam-me dizer também o seguinte, eu há bocado não ia fazer pergunta nenhuma, era para preencher o hiato entre aquela aflição de não ter ninguém para perguntar. Mas creio que é sempre, a atitude perguntante é sempre a melhor, porque a pergunta vem de uma reflexão profunda. E é exatamente aqui que eu gostava de incidir, porque não é agora. Mas reparem bem, no acesso ao ensino superior há muito mais raparigas que rapazes, hoje em dia. Mas depois, nas saídas profissionais, como disse a professora Sara e bem, elas vão ganhar menos do que eles, não é? E ninguém sabe porquê. Ninguém exatamente sabe porquê. Será que estão a descontar gravidezes futuras na massa salarial? Eu não percebo isso. Mas normalmente, quem está nesses ramos faz cálculos de gestão, de receita, de despesa, e eu não entendo isso. Tenho procurado auxílio ali na universidade, no instituto da senhora professora, tenho feito cursos de direito no interior do país, onde depois é uma segunda desigualdade, as mulheres do interior, não é? E do mundo rural, e, portanto, não tenho entendido bem isso. Tanta moça a licenciar-se há tantos anos, e depois vamos ver nos questões de advocacia, etc., e não encontramos pessoas na dirigência e com salários altos. Isso é uma mera constatação. Deixem-me dizer-vos que fico sempre surpreendido como os alunos conseguem ir buscar as coisas mais importantes para dizer. Claro, a professora Sara também, porque está muito metida no tema. Eu apenas tenho essas sensibilidades que ficam muito aquém daquilo que é a vossa possibilidade de debate. Doutora Teresa, eu agora calava-me um pouco porque fez apelo ao relógio e eu, com apelo ao relógio, gostava de ouvir os demais. Muito obrigado. Obrigada. Neste momento, como nós demos um bocadinho de tolerância, ainda não chegámos aos 90 minutos, mas estamos quase. Eu pergunto à nossa convidada e aos nossos oradores do painel se teriam disponibilidade para prolongar a nossa conversa por mais 15 minutos, no limite. Isto porque já há uma pergunta feita no chat e é natural que haja outras a surgir, e há uma pergunta pendente do Michel, que eu me atreveria a ajudar a responder. Portanto, 15 minutos é o nosso limite, vamos mesmo terminar às 16h45, está bem? Quanto à pergunta do Michel, o que eu posso contribuir para esclarecer a sua questão, Michel, é o seguinte. Naturalmente que
As estatísticas mais relevantes sobre violência doméstica e sobre queixas recebidas durante o período da pandemia confirmam que há uma maior vulnerabilidade e uma maior dificuldade de acesso aos mecanismos de queixa. Durante o primeiro confinamento, as queixas apresentadas às forças de segurança baixaram brutalmente em Portugal, o que não aconteceu com todos os países da Europa, note-se. Mas em Portugal isso aconteceu, seguido de uma subida do número de queixas no período de desconfinamento, no período seguinte. Portanto, houve uma fase de grande retração e depois uma fase de expansão do número de queixas. As estatísticas dos serviços competentes na administração interna mostram isso. Isso só vai ser mais evidente e mais detalhado no relatório anual de segurança interna que todos os anos se publica até 31 de março relativamente ao ano anterior. Mas o que se conhece já permite saber isso. No caso de Portugal foi criado um número, um SMS de emergência para as vítimas de violência doméstica, o número 3060, perdão, mas aquilo que se sabe é que infelizmente este SMS específico para queixas de vítimas de violência doméstica, para que pudessem mandar uma mensagem na impossibilidade de se queixarem de outra forma, não teve uma utilização muito significativa. Portanto, era uma medida interessante, não foi muito eficaz, terá de se estudar porquê. Noutros países foram criados outros recursos, designadamente foram criados códigos para que as vítimas de violência doméstica pudessem, em deslocações à farmácia, ao supermercado, a serviços básicos, usar um código que permitisse às pessoas com quem interagissem perceber que essas pessoas estavam a sofrer uma situação de violência doméstica e careciam de uma ajuda imediata, de uma ajuda urgente. Portanto, eu diria, muito brevemente, até porque não temos tempo para mais, e isto dava outro webinar, já deu um há pouco tempo, mas dava outro seguramente. O poder político em Portugal e nos restantes países pelo mundo fora, e muitos deles está com certeza sensível e avisado, diria assim, sobre o impacto que a pandemia está a ter também na vitimação relativamente às mulheres e no agravamento dessa situação. O confinamento, a proximidade com os agressores, o isolamento está a favorecer o aumento dessa violência. As respostas estão a ser procuradas, já foram tentadas algumas soluções, não mostraram, ao que parece, e tanto quanto se sabe até agora, uma eficácia suficiente. É o que eu posso dizer ao Michel para esclarecimento da dúvida que deixou. Pergunto então se há mais questões, uma vez que as questões da Serafima e do Daniel foram respondidas pela professora Sara. Obrigado, professora. No caso, a Clélia deixou uma pergunta no chat. Sim. Até já há outra, não há, Catarina? Do Simão e da Clélia, não sei se querem ligar o microfone e fazer a questão. Simão, quer colocar a sua questão verbalmente ou eu posso ler o que escreveu? Boa tarde, boa tarde. Não, diga. Simão, sou o microfone. Sim. Consegue ouvir? Se está com dificuldades no seu som, eu posso ler o que escreveu, pode ser? Pode ser, pode ser. Obrigada. O Simão gostaria de saber, na opinião dos oradores, o que é que leva as mulheres a não exercerem os cargos de maior relevância. E pergunta se não será a falta de formação ou não será a falta de interesse por parte das mulheres para estes cargos, atendendo ao nível de exigência. Eu diria que esta pergunta do Simão é altamente provocatória e que a professora Sara vai querer responder. A outra pergunta, deixada pela Clélia. Clélia, quer fazer a sua pergunta verbalmente ou posso ler? Boa tarde, eu posso fazer a pergunta verbalmente. Então faça brevemente, por favor. O Michel tinha dito que é muito difícil encontrar provas em casos de abusos sexuais e eu gostava de saber, de acordo à opinião dos moderadores, como é que isto pode ser mudado? Uma pergunta difícil. Mais alguma questão? Temos duas, podemos acrescentar mais uma ainda neste grupo? Eu se calhar lançava outra.
vai mais ou menos, não vai de encontro à provocação do Simão, mas tem alguns fatores semelhantes. Então, a minha pergunta é sobre também a disparidade salarial e sobre a evolução desde os anos 50 e 60, onde podíamos observar vários fatores que contribuíam para essa disparidade salarial pronunciada, e enquanto que poucas mulheres recebiam uma educação superior, eu acho que era isso que o Simão estava a referir, embora nesta evolução eu penso que, acho que já toda a gente sabe que as mulheres, comparativamente aos homens, chegam aos mesmos níveis de exigência quanto a cargos e níveis académicos. Outro fator era a participação na força trabalhadora durante esta época, que comparativamente aos homens era muito baixa. Outro fator ainda era a discriminação assumidamente legal, porque na altura eu lembro-me dos meus pais e dos meus avós me contarem que havia trabalhos exclusivamente para as mulheres, como a posição de secretária, por exemplo. Hoje ainda, se pesquisarmos no OLX, conseguimos ver procura-se secretária, procura-se administrativa, portanto essa convicção ainda não esvaneceu. E outro fator ainda era a convicção de que recai na mulher a primeira cuidadora dos filhos. E eu perguntaria, dizendo que eu penso que estes fatores foram todos ultrapassados, com exceção do primeiro, eu diria que será que esta convicção de que a primeira cuidadora dos filhos seria a mulher ainda existe? Eu fui instruído para não fazer perguntas quantitativas sobre números, mas se houver alguns, eu pergunto se conseguem responder a esta pergunta. Obrigado. Sim, Daniel. A sua questão é muito pertinente. Bom, temos 3 questões. Se o não acesso das mulheres a lugares de decisão de topo é por falta de formação ou por falta de interesse, atendendo ao nível de exigência, o que é que a lei pode fazer relativamente ao problema da dificuldade de prova nos crimes na natureza sexual? E agora a questão que o Daniel colocou e que está tão fresca que eu não preciso de a repetir. Pergunto à professora Sara se quer responder a algumas destas questões. Sim, vou, como aliás foi anunciada, a primeira questão, que já estava aqui há algum tempo, do Simão, é mesmo uma ótima provocação para este momento de debate. E ainda bem que a trouxe, se bem que eu devo dizer que dava quase um seminário de um dia inteiro para conseguirmos, não é, debatê-la de forma mais aprofundada e como merece, porque de facto enfim, uma das maiores desigualdades, aliás, profundamente estrutural, tem a ver com a maior dificuldade de acesso a lugares estratégicos e de decisão, a todos os níveis, desde o político ao económico, várias áreas da vida social, a subrepresentação de mulheres nas instâncias de poder mantém-se. Sobre a questão da falta de formação ou de interesse. Bom, primeiro, o que é que nós sabemos? Sabemos que se há mudança que ocorreu em Portugal tem a ver exatamente com o investimento crescente de forma continuada nas credenciais escolares e académicas que as mulheres têm feito. Portanto, hoje, não é, 59% das pessoas com diploma que saem das universidades são mulheres. É verdade que ainda em áreas de formação, muitas vezes, portanto, do ponto de vista da sua representação, distintas. É verdade que há uma subrepresentação de mulheres em áreas que hoje a nossa economia valoriza bastante, desde logo nas tecnologias de informação e de comunicação, onde praticamente ainda 90%, 88%, 90% das pessoas diplomadas são mulheres, ou nas áreas da engenharia, onde tem vindo a aumentar, mas ainda são apenas 30% do total de pessoas diplomadas, e nós sabemos que há
áreas mais favoráveis, designadamente na esfera económica, que facilitam mais o acesso a cargos de gestão do que outras, e portanto temos que falar exatamente disto, que tem a ver com as áreas formativas e o quão importante é desconstruir concepções estereotipadas e o mais precocemente possível e deixar as jovens, as meninas, os meninos irem fazendo as suas opções, não em função da marca do género e dessas concepções estereotipadas, mas daquilo que são as suas vocações mais genuínas. Portanto, do ponto de vista da formação, reconheço que há um caminho ainda para fazer. Mas, por outro lado, quando nós comparamos mulheres e homens com o mesmo nível de formação e a mesma área de formação, o que é que os estudos nos dizem? Que no momento em que entram no mercado de trabalho, as suas ambições profissionais são muito semelhantes. Não é? Do ponto de vista daquilo que projetam para a sua carreira profissional, para a sua vida, não se distinguem consideravelmente. Mas, uns anos depois, 10 anos depois, a verdade é que as mulheres, e aqui a dimensão individual, a falta de interesse que falava, as mulheres, 10 anos depois, as suas ambições, comparativamente com os homens, estão mais atenuadas, estão mais mitigadas. Ora, o que é que então mudou? Com certeza que as condições objetivas organizacionais, não é? E o facto de verificarem que mais facilmente os seus colegas pares colhem visibilidade, colhem reconhecimento, uma avaliação de desempenho que eu reparei que o Michel falou do privilégio masculino, que é tão, nós não temos consciência dele, mas está profundamente impregnado. Os homens são avaliados, como nós sabemos, muitas vezes com base do seu potencial, e muitas mulheres que nós entrevistamos nos dizem que para terem visibilidade, terem credibilidade, elas têm que dar provas redobradas da sua competência. Portanto, esta marca do género está nas organizações. A metáfora teto de vidro tem a ver com todas as barreiras informais nos processos, na cultura informal das organizações, muitas vezes, e o que acontece é que as mulheres atenuam as suas expectativas em função daquilo que são os constrangimentos objetivos e reconhecendo que é muito difícil, portanto, conseguirem progredir e competir com os seus colegas do sexo masculino. Por outro lado, é óbvio que a tal assimetria no trabalho não pago, por isso é que as causas são muito complexas, e eu dizia que precisávamos de um dia, aliás, a melhor metáfora que descreve a razão ou as razões pelas quais as mulheres não chegam aos lugares estratégicos, a melhor metáfora, a meu ver, é mesmo a metáfora labirinto, porque há uma interseção tão grande de barreiras de vária ordem. Uma delas tem a ver com a vida familiar, portanto, enquanto as responsabilidades pelo cuidar e as tarefas domésticas não forem equitativamente partilhadas, é óbvio que isso retira disponibilidade às mulheres para investirem mais na sua carreira profissional, até porque o ideal de profissional, o melhor profissional, o ideal que nós temos nas organizações de encrustado é o de profissional isento de responsabilidades familiares, como está perfeitamente estudado. É isto que é valorizado nas organizações. Portanto, vencer essa assimetria também é muito importante. E dentro das organizações, esta consciência de que todas as empresas, todas as organizações têm enviesamentos de género. Quando nos dizem, nesta organização é indiferente ser homem ou ser mulher, não é indiferente. Não é indiferente em nenhuma, porque não é indiferente ser homem e ser mulher na sociedade, e as organizações são um reflexo disso. Portanto, ter esta consciência, fazer diagnósticos, ter planos para a igualdade, fazer uma gestão de carreiras para mulheres e para homens, atenta exatamente a esta questão, e ir monitorizando objetivos, indicadores, desde logo quando as mulheres entram numa empresa, dar-lhes oportunidade desde muito jovens de terem visibilidade, gerindo equipas, gerindo projetos. Portanto, esta gestão de carreiras interna é muito importante, que esteja atenta à igualdade entre mulheres e homens. Portanto, a falta de interesse não é uma falta de interesse intrínseca à condição de ser mulher, a ambição atenua-se,
em resultado dos constrangimentos vários, sejam eles familiares, organizacionais ou muitas vezes também da sociedade mais vasta, e sabemos o peso dos constrangimentos em função do género. E com este tema perdi-me tanto que eu acho que me esqueci da questão do Daniel. Não sei se ainda se quer me recordar, peço-lhe imensa desculpa. Daniel, quer repetir brevemente? Peço-lhe desculpa, Daniel. Ora essa, tocou em vários pontos que também responderiam à minha pergunta, menos a parte parte quantitativa dos números sobre se perduraria a convicção de que as mulheres são tidas como primeiros cuidadores dos filhos, mas pronto, foi por essa via e portanto acabou por responder. Então, Daniel, deixa-me só dizer-lhe isto. Eu tenho alguma esperança, porque eu acho que mesmo os contextos mais negativos, como aquele que nós estamos a viver, que é tão desafiante e complexo da pandemia, nos permita fazer uma reflexão conjunta sobre a importância do cuidado e a valorização do cuidado. E que a responsabilidade pelo cuidado seja uma responsabilidade mais universal, mais partilhada. Não é, o Sr. Professor Eduardo Vera Cruz falava da crise da masculinidade, é a masculinidade que está em transformação, é o ideal de feminilidade que está em transformação. Quando, acerca dos valores, quando fazemos questionários sobre os valores, as mulheres e os homens são tão próximos, não é aquela ideia de que não há mulheres, não é? Não há Vênus e Marte nestas questões, nós valorizamos o essencial, só precisamos nos libertar dos constrangimentos de género, sejam eles os que impendem sobre a masculinidade e a feminilidade, para sermos seres humanos que se realizam profissionalmente, que cuidam das suas famílias, e as sociedades não subsistem sem o cuidado. Pelo menos agora que falamos tanto no cuidado e que o cuidado tem sido tão visivelmente central na nossa sociedade, que o passemos a valorizar mais e a partilhá-lo mais enquanto responsabilidade coletiva. Muito obrigado. Eu peço desculpa a questão que havia uma questão sobre a questão dos abusos sexuais, mas como a minha área mais do mercado de trabalho é sobre esta questão. Claro. Eu ia perguntar ao professor Vera Cruz se num minuto queria dar alguma chega sobre esta questão do que é que a lei poderia fazer para facilitar a prova nos casos de abuso sexual. Eu já me tinha despedido, mas agora, como é prova, vamos lá ver, e a professora respondeu também às questões todas, eu nem me atrevo a falar disso. Já ultrapassámos as barreiras todas, eu já me estou a sentir mal porque não estou a conseguir fazer a moderação disciplinada que queria, vá lá. Não, mas aqui não há problema. Sobre a prova, pois o problema é que a formação dos magistrados tem que incidir mais na prova por presunção. Hoje já não é preciso prova documental, aquela coisa, você viu, não é preciso isso. Nós hoje temos uma prova que é a construção de um facto pela junção de outros factos. E isso é essencial nos crimes de abuso sexual, nos crimes de violência contra a mulher que não é física. E, portanto, os juízes, os magistrados, os procuradores têm que ser mais sensíveis à revisão do direito probatório. Prova por presunção. E deixar de considerar que toda a acusação requer uma prova que seja a prova antiga. Essa prova antiga tem que se adaptar aos crimes novos e, por isso, o segredo é desenvolver no direito probatório a presunção como possibilidade de prova. Já agora, Teresa, sobre o cuidado das mulheres na família e tal, eu fiz uma viagem com um casal novo e contei o número de vezes que a senhora ligava para casa para saber dos filhos e nunca vi o homem pegar no telefone e dizer vou ligar para casa para saber dos miúdos. Bom, é um exemplo apenas para dizer que isso do cuidado temos uma profunda revolução a fazer, porque eu dizia sempre à moça, a sogra, que era a mãe do marido, claro, e perguntava-lhe, já ligou para casa, Maria, já ligou para casa? Parecia que ligar para casa era uma obrigação dela e não do filho que estava connosco. Mas, enfim, era só aqui um fé dizer para eu me despedir outra vez, dizendo que foi um orgulho para mim estar aqui, sobretudo, não como coordenador do curso, mas como homem. Havemos de fazer um webinar sobre a desconstrução
da ideia de homem, porque muita violência doméstica às vezes acontece porque estamos a mudar padrões. E ao mudar padrões, há quem não compreenda que a igualdade de género significa, em casa, readaptar comportamentos. E, portanto, talvez fosse bom um dia falarmos disso, porque eu também tenho filhos rapazes que se veem aflitos para conseguir coordenar as coisas que lhes dizemos com os comportamentos que lhes são exigidos lá fora. Então, muito obrigado. Obrigada, professor Eduardo Vera Cruz. Nós não podemos aceitar mais perguntas, a Francisca tem a mão no ar, mas, Francisca, nós não temos tempo, não sei o que é que quereria acrescentar. Não era para acrescentar, professora, era só para perguntar se os intervenientes se importavam que nós publicássemos o vídeo no YouTube, porque esquecemos de fazer autorização nos e-mails. Pronto, isto por isso seria agora uma autorização a posteriori. Não sei, temos que saber, se não quiserem responder imediatamente, depois esperamos pela resposta por e-mail. Se for uma questão pacífica, sim. Pode ser verbal a autorização. Claro, mas pode não ser imediata. A minha está dada. Para dar imediatamente. A minha também, está dada. Pronto, tem o seu problema com o Francisca. Então, Michel, falta Michel para autorizar. Eu julgo que o Michel também não se opõe, certo? Também concorda, e as pessoas que fizeram perguntas certamente também não, se por acaso não quiserem dirão alguma coisa, acho que não. Bom, de facto nós cedemos em alguns minutos o tempo previsto, eu não consegui ser tão disciplinadora quanto deveria, mas também não era fácil, convenhamos, a ambição era grande, com 90 minutos para este painel, uma vez que tínhamos 4 oradores e oradoras e bastantes pessoas a assistir. Eu não vou, portanto, fazer conclusões e sínteses, acho que ficou tudo muito claro relativamente àquilo que aqui foi dito. As intervenções foram de excelência e eu agradeço-as todas e naturalmente muito em particular à professora Sara Falcão Casaca, que fez a nossa intervenção de fundo. Foi um gosto. Sendo uma pessoa muitíssimo ocupada genericamente pelos projetos e funções em que está envolvida. E particularmente agora à volta do 8 de março, em que isto sempre acontece e quem está ligado às áreas da igualdade ou já esteve sabe que esta é uma altura de muitas solicitações, portanto eu agradeço-lhe muito especialmente o tempo que dispensou a esta iniciativa, acredito que foi muito bem aproveitado por todas e todos os que aqui estiveram hoje e que certamente aprenderam consigo muitas coisas importantes para a formação de cada um, particularmente aqui referindo-me às nossas alunas e aos nossos alunos. Eu vou terminar dizendo apenas que a convicção que retiro daquilo que aqui foi dito e também das leituras que fui fazendo é que infelizmente de facto nós poderemos vir a ter a confirmação através de estudos e dados mais completos de que o impacto sobre a igualdade de género da pandemia que estamos a sofrer pode ser até mais pesado do que aquele que aconteceu na última crise económica e financeira. Porque nessa altura, eu estava a lembrar-me de um dos gráficos que a professora Sara mostrou, em que o gap em 2013 entre o emprego dos homens e o emprego das mulheres foi de 5,6 e foi o gap mais pequeno. Bem, sei que nessa altura a taxa de emprego de homens e de mulheres era toda ela mais baixa, mas o gap era mais pequeno. E na altura as taxas de desemprego das mulheres também chegaram a ser inferiores às dos homens, mas estávamos perante uma crise em que os setores mais afetados pelo desemprego eram setores muito masculinos, com uma componente masculina muito forte, como a construção civil e algumas indústrias. Agora acontece exatamente o contrário, não é verdade? Acontece o oposto. E é no trabalho doméstico e é em profissões altamente feminizadas que este impacto se está a sentir mais. Portanto, eu diria, caras amigas e amigos do Núcleo de Estudantes, que a pergunta que colocaram tem para já uma resposta infelizmente afirmativa e a minha expectativa é que ela se confirme. Sim, a pandemia terá um impacto forte
na desigualdade entre mulheres e homens no trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Muito Obrigada. obrigada. Nossos oradores e oradoras e a todos os que aqui estiveram hoje connosco neste webinar. Até à próxima. Muito obrigada. Muito obrigada, obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, até à próxima. Com licença.